Bom dia, amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Hoje é dia 7 de maio de 2024, mas ontem eu não consegui gravar o de 6 de maio porque eu gravei também atrasados do dia 5 de maio, né? Então eu vou gravar hoje o do dia 6 de maio e mais tarde eu já gravo o de 7 de maio, que é o do dia de hoje, né? Vamos lá. O manancial do dia 6 de maio de 2024 pede para que seja cantado o hino da harpa 314. Vou deixar aqui no link da descrição do vídeo este hino, mas eu irei ler a letra linda deste hino. 314, estou seguro. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo paz e amor junto a meu Senhor, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Senhor, vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém. Aleluia. E o manancial de hoje foi inspirado na passagem que está em 2 Coríntios 1, do 1 ao 4. Vamos lá? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão de Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Deus é o nosso Consolador. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Vamos para a leitura do manancial agora. O Deus que me consola, do autor Cláudio Souza. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É impossível atravessar este mundo conturbado, cheio de traumas e problemas, sem que enfrentemos lutas e dificuldades. O apóstolo Paulo, escritor da carta aos Coríntios, é um exemplo vivo disso. Provavelmente foi o crente que mais sofreu tribulações e lutas por amor ao Evangelho. E por fim, segundo a tradição, foi decapitado. O apóstolo, ao nos informar que Deus é Pai de misericórdias, deixa claro que o Senhor se coloca em nosso lugar e vem ao nosso socorro cheio de compaixão. É interessante conhecer a origem da palavra misericórdia, que é formada pela junção da palavra misere, ter compaixão, e cordis, coração. Isso nos mostra que Deus se importa com a nossa dor. Além disso, Paulo afirma que Deus é o Pai de toda consolação. A palavra consolo no original é paraklesis, o que traz a ideia no texto de que Ele é o Deus do encorajamento, do incentivo, aquele que nos dá coragem para enfrentar todas as batalhas. Muitos sabem que Jesus denominou o Espírito Santo como Consolador, aquele que se coloca ao lado de alguém. Podemos concluir que Deus, sendo Pai das misericórdias e o Deus que se coloca em nosso lugar na hora da dor, também é o Deus da consolação, que se coloca ao nosso lado para nos encorajar diante das tribulações. A grande verdade é que nunca enfrentaremos uma luta sozinhos, nunca seremos esquecidos ou abandonados por Deus diante da dor e das grandes inquietações da vida.
Aleluia. Deus nos ama e nunca nos abandona. Amém. Senhor, esse manancial de hoje, como todos os outros, sempre vai falar conosco, né? E sempre fala comigo, então não tem como eu me lembrar do dia em que eu tive um encontro real com Jesus através de uma serva dele, né? Eu estava no pior dia da minha vida, havia acontecido coisas que poucas pessoas passam nessa vida, né? A gente vê alguns casos, mas é muito raro o que eu passei, e eu pensei em acabar com a minha vida. Mas o Senhor Jesus não nos abandona, como disse aqui esse manancial e como diz a palavra dele. E eu havia pedido, né, para Deus acabar com a minha vida. Esse é um testemunho meu que eu estou contando aqui a vocês, do dia que eu nunca vou esquecer, que Deus se fez presente naquele dia, fez uma serva chegar até a mim naquele dia e falar dele, falar que ele vê todas as suas lágrimas, que ele vê todas as minhas lágrimas, que ele vê tudo que está acontecendo, né? E ele chora junto conosco, e ele sente a nossa dor, ele tem misericórdia de nós todos os dias. E eu pensando em acabar com a vida, e Deus vendo, né, o que estava acontecendo. E eu estava aqui arrumando minha casa, mas com muita raiva, porque eu queria que Deus tivesse me levado na noite anterior. Minha oração era essa, né? Eu estava cansada e sem motivos para continuar, né? E a minha oração era que Deus me levasse naquele dia, porque eu estava muito, mas muito triste. E Deus não levou. Então eu tive que continuar fazendo minhas coisas. E fiz com muita raiva, muita raiva naquele dia, fazendo as coisas, arrumando a casa e tal. Mas estava falando, então já que o Senhor não resolveu, para mim eu vou resolver. Hoje eu vou resolver. E com muita raiva. E depois eu escutei uns barulhos lá no portão da minha casa, de lixo caindo no chão, né? Como se tivesse um cavalo, um cachorro comendo aqueles lixos ali. Eu falei, nossa, agora só falta esses bichos comendo o lixo, fazendo bagunça no meu lixo, para me dar mais trabalho, reclamando também, né? E fui abrir o portão. Só que não era bicho nenhum. Não era cavalo, não era cachorro, era uma senhorinha catadora de reciclados. E ela falou... Ela tinha deixado cair as garrafas toda PET no chão do meu portão, né? E eu fiquei já meio constrangida quando olhei para ela assim, uma moça trabalhadora bem velhinha, quase 90 anos de idade, catando PET. Aí eu, pera moça, vou te ajudar. E aí fui ajudando ela a pegar as garrafas PET. Aí ela ficou olhando pra minha cara assim, não precisa mais, me encarando. Aí eu, olhando meio pro chão, eu falei... Aí ela, do nada, ela falou, moça, Jesus está me incomodando aqui para falar com você, eu vou falar. Jesus está me incomodando, falando aqui que Ele está vendo as suas lutas, Ele está vendo tudo o que acontece. Ele não se esqueceu de você. Ele pediu para falar que te ama muito. E aquela senhorinha ali que parecia que nada tinha, ela tinha muito. Ela parecia miserável, né? Porque não tinha, estava ali trabalhando, cheia de problemas. Olhando para ela, tinha problemas de saúde, né? Talvez má circulação nas pernas, porque usava aquelas ataduras, e estava ali trabalhando, catando latinha, catando PET, e eu reclamando da minha vida, e eu não tinha nada para reclamar, questão financeira, nada. Deus sempre me suprindo. E ela ali toda feliz, falando de Jesus, do amor dele, tão rica. Ela não era miserável, ela tinha tudo, ela era rica, ela tem Jesus, tem tudo. Miserável era eu, pensando em tirar a própria vida, por conta de motivos que
O motivo era que eu perdi 3 filhos, né? Então, assim, quando a gente perde filhos, né, E era sonho, né, da minha vida ter meus filhos. Sonho que ainda pode ser concretizado, porque Deus vem me falando que Ele é poderoso para fazer. Mas até o momento, naquele dia, para mim tinha acabado. Então, eu estava pensando nisso, mas quando eu enxerguei nessa senhorinha toda a riqueza e que devemos continuar, independente das circunstâncias, e Ele nos consola. Ele está com a gente até o fim. O que são 100 anos de vida? Se a gente chegar aos 100 anos de vida, né? Porque as pessoas vivem em média aí 70, 80 anos, e se chegarmos aos 100 anos de vida, ainda é nada em relação à eternidade, né? Então, que a gente possa enxergar todos os dias a nossa fraqueza, a nossa miséria, miseráveis, pecadores, ingratos a Deus que somos. Nesse dia fiquei constrangida, muito constrangida com o amor daquela senhora que parecia que me conhecesse. Parecia que me conhecia, parecia que ela estava ouvindo tudo, mas não, foi Jesus, através dela, falando comigo. E nunca mais eu pensei em tirar minha própria vida, nunca mais. Deus tem um propósito na vida de todo mundo, mesmo que não pareça, mas tem um propósito. Tem sim, a vida continua. Ela continua depois daqui. O Senhor Jesus nos criou com um propósito na vida de cada um. Por mais que a gente passe por coisas que você acha, não, agora já era, agora não tem jeito, agora não quero mais, não. Comece pela gratidão a Deus. Comece agradecendo a Deus. Mesmo que você não tenha tantos motivos, ou que você ache que não tenha. Mas coloque no lugar das outras pessoas sempre. Coloque-se sempre no lugar das outras pessoas. Porque as pessoas são como vocês, todas elas são como vocês, somos irmãos, somos iguais, e coloque-se no lugar das outras pessoas e veja o quanto você tem muito a agradecer a Deus, né? Muito. E continue agradecendo. Mesmo que um monte de coisa dê errado, continue agradecendo. Mesmo que você ache que não tenha motivos mais para continuar, seja grato, em tudo dai graças, é o mandamento. E peça forças a Deus, que o Senhor Jesus nos consola e nos dá força dia após dia para viver essa vida, porque Ele é bom e Ele não te abandona. Nós que às vezes estamos tão distantes dEle, não vemos isso, mas Ele se faz presente e Ele fala com você. Ele usa quem Ele quiser para falar com você várias e várias e várias vezes. Deus é bom, até o final, Deus é bom. Amém? Lembre-se sempre que Jesus tem um propósito na nossa vida. E o propósito dele é eterno. Não vai ser só nessa vida. Aqui é uma passagem e Deus nos molda de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade dele para propósitos eternos. Amém? Vamos para a leitura agora bíblica. E hoje a leitura pede dos Salmos 77 até o 79. Salmos 77, para o mestre de música, ao estilo de Jedutum, salmo da família de Asaf. Clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar, a minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso?
Em sua ira refreou sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os seus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão. As tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Salmo 78, poema da família de Asaf. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados, na terra do Egito, na região de Zoan. Dividiu o mar para que pudessem passar, fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou como a nuvem de dia e com a luz de fogo de noite. Fendeu as rochas do deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio, mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá nos preparar uma mesa no deserto? Sabemos que, quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas seguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se, com fogo atacou Jacó, e sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordem às nuvens e abriu as portas dos céus, fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhe o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como a areia da praia. Levou-os a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas. Comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Mas antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel.
A despeito disso tudo, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios. Por isso ele encerrou os dias deles como um sopro, e os anos deles em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles os buscavam. Com fervor se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. Não se lembravam da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor, do dia em que mostrou os seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoan, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e eles não mais conseguiam beber das suas águas, e enviou enxames de moscas que os devoraram, e rãs que os devastaram. Quando entregou as suas plantações às larvas, a produção da terra aos gafanhotos, e destruiu suas vinhas com a saraiva e as suas figueiras bravas com a geada. Quando entregou o gado deles ao granizo, os seus rebanhos aos raios, quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores. Abriu caminho para a sua ira, não os poupou da morte, mas os entregou à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil das tendas de Cã. Mas tirou o seu povo como ovelhas e o conduziu como um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança e não tiveram medo, e os seus inimigos afundaram-se no mar. Assim os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou nas nações que lá estavam, distribuiu-lhes as terras por herança, e deu as suas tendas às tribos de Israel para que nelas habitassem. Mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo. Não obedeceram aos seus testemunhos. Foram desleais e infiéis como os seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. Eles os irritaram com os altares idólatras, com os seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Sabendo-o Deus, enfureceu-se e rejeitou totalmente Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens, e as suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos a espadas. As viúvas já não podiam nem chorar. Então o Senhor despertou como que de um sono, como um guerreiro despertado do domínio do vinho. Fez retroceder a golpes os seus adversários e os entregou à permanente humilhação. Também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, o qual amou. Construiu seu santuário como as alturas, como a terra o firmou para sempre. Escolheu o seu servo Davi e tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou. Com mãos experientes os conduziu. Salmo 79, Salmo da família de Asaf. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a ruínas, deram os cadáveres dos teus servos às aves do céu por alimento, a carne dos teus fiéis aos animais selvagens. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não há ninguém para sepultá-los. Somos objeto de zombaria para os nossos vizinhos, de riso e menosprezo para os que vivem ao nosso redor. Até quando, Senhor, ficarás irado para sempre? Arderá o teu ciúme como fogo?
Derrama a tua ira sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome, pois devoraram Jacó, deixando em ruínas a sua terra. Não cobres de nós as maldades dos nossos antepassados. Venha depressa ao nosso encontro a tua misericórdia, pois estamos totalmente desanimados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Porque as nações haverão de dizer: onde está o Deus deles? Diante dos nossos olhos, mostra às nações a tua vingança pelo sangue dos teus servos. Cheguem à tua presença os gemidos dos prisioneiros. Pela força do teu braço, preserva os condenados à morte. Retribui 7 vezes mais aos nossos vizinhos as afrontas com que te insultaram, Senhor. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos. De geração em geração cantaremos os teus louvores. Amém. E esse foi o manancial de hoje, com a leitura bíblica. Que o Senhor Deus possa ter falado aos seus corações e que todos possam ter um bom dia na paz de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Bom dia.